eu queria saber o que mudou. E você acabou de falar, né? Que meio que você tacou o foda-se. Você falou, já tô bem, agora eu vou treinar menos. Então treinar menos foi o segredo pra você ser campeão? Caralho, velho. Mas você pode Foi, ser o velho. cavalinho da chuva que você não vai treinar menos, não, meu Não, vai amigão. saber, a gente tá fazendo errado, treinando muito, o Glover tá aí pra provar. Eu acho que, cara, eu acho não. Pode ter certeza, pode escrever isso aí. O Poatan vai entrar, primeiro round vai ser brutal, porque ele vai vir com. Não é falar assim com raiva que vai vir, Glover, mas você acha que o Poatan. Não, vai vir daquele jeito dele, mas vai, bicho, vai ser muito mais dinâmica essa luta. O Poatan vai pressionar o tempo todo. Principalmente a torcida brasileira adora fazer isso. O cara ganhou maravilhoso. Se o Jean, numa daquelas cotoveladas, tivesse nocauteado o Diego, o cara era o maior mágico do mundo, é o Topuria 2 e o tal. Agora, o cara cometeu alguns erros na luta, perdeu. Agora o cara é isso, aquilo outro. Entendeu, irmão? Fala, galera. Renato Moicano aqui. Tô com o Messi Parrumpa e uma presença mais do que especial. Ex-campeão do UFC, uma lenda. Talvez eu acho que um dos campeões brasileiro, com certeza, o que chegou a ser campeão mais velho, né, Glover? Dos brasileiros, sim. Só o Randy Couture foi, né? Mais velho, né? Sim, só o Randy Couture. Rapaziada, primeiramente, boa tarde. Ainda tem esperança para Renato Moicano. Não, tá fora. Já era pra mim. Ainda temos esperança. É verdade. Aí tu foi bem, hein? Aí tu foi bem, Parrumpa. Vou ter que falar. Onde existe a vontade, existe o caminho, né? Perfeitamente, perfeitamente. Pô, um grande prazer, então, para receber você aí. Mestre Parrumpinha também. Queria falar que se a galera puder, deixa o like, deixa o comentário. Mas a minha primeira pergunta já seria o seguinte, Glover, como é que tá essa vida aí de treinador? Ainda sente falta de lutar ou já passou totalmente isso? Sentir falta a gente sempre sente, né, Moicano? Principalmente quando a gente faz lá o rola com os caras, que a gente treina um pouquinho, a gente entra naquela forma, que é assim, né? Aposentado, aí você viaja, sai um pouco ali dos treinos, mas quando você volta a treinar com a galera, sempre dá aquela vontade de falar, pô, velho, dá pra dar, queimar mais uma lenha, né? Ganhar um dinheiro aí ainda, né? Pegar uns caras desses aí, dar umas porradas, até mesmo por fato de competição, mas também, né? A grana, com certeza, ninguém não lutaria de graça, isso não. Mas a vontade de competir, tá ali, é gostoso, né, velho? Até no treino, né, bicho? A gente faz isso no treino, né? Treinando com a galera, pô, tô bem aqui, tô sentindo bem. Mas, Glover, deixa eu te perguntar um negócio. Com certeza você foi um ex-campeão, você deve estar com a vida segura. A gente sabe que tem muita gente que não pensa no após. E a minha pergunta vai justamente nesse sentido. Você é um cara que já pensava, quando aposentasse, o que ia fazer? Você tem sua academia, você tem o Alex Pereira, você é treinador do Alex Pereira também. Mas isso era uma coisa que você já vinha preparando com o tempo ou foi surgindo naturalmente? Isso aí eu vim preparando, cara, desde quando eu perdi a luta pro John Jones, entendeu? Eu já abri minha academia, eu tava até, quando eu lutei com o Phil Davis, que eu tava no meio abrindo academia, ajudando os caras, carpinteiro, e fazendo camp do lado ali, né, na academia do Luigi, então eu já comecei a pensar ali, sabe, de futuro, e eu tenho uma academia que eu lembro de eu ter dado aula lá no The Pit, quando eu treinei com o Chuck Liddell, com o John Hackman lá, então eu dei aula lá e eu vi isso, um futuro assim de... Eu sempre queria ter uma academia, entendeu? Falei, pô, vou ter uma academia futuro, depois que eu aposentar, eu quero ter academia, quero ensinar, quero, pô, ter essa galera. Eu gostava de dar aula, gostava de motivar a galera, gostava da galera perder peso e vir alegre, a gente, sabe? Essas coisas tava... Então eu já tinha essa mentalidade desde lá, mas, né, quando eu perdi ali 2 lutas, eu já fiquei com aquela academia assim, tipo assim, um escape valve, né, que a gente fala, né, se qualquer coisa der errado, eu tô com a academia aqui, mas assim, por lutando, teve altos e baixos depois dessa luta aí com o John Jones e consegui muito mais do que eu pensava que iria conseguir, né? Mas hoje eu tô aí, tô com academia. Eu tava falando isso com o Ed agora, cara. O Ed tá aqui. Eu tava falando isso agora com ele, falando assim, bicho, se eu poderia ter uma mente mais tranquila se eu tivesse que ir na academia e um cara falasse, não, vou te pagar um salário, eu vou te dar, sei lá, tantos mil por mês, $50 mil por mês. Eu ainda ia conseguir, eu ainda ia na academia todo dia fazer o que eu faço, que é ensinar o Fight Team, tá lá, você entendeu?
e estar Mas, com a galera. mas você preferia trabalhar para outra pessoa do que você ter sua academia, se você ganhasse mais ou não? O importante é estar lá com a galera. Não, o importante é estar lá com a galera. Não, eu falei assim, no fato do que eu faço o que eu gosto, né? Do que Entendi. se alguém me pagar 50 mil por mês, eu ainda. Para fazer nada, né? Vou tirar 50 mil Ah, por tá, mês entendi. aqui. Você ainda Você iria. não precisa fazer porra nenhuma. Eu tô falando assim, eu ainda ia para lá, para academia e estar lá com a galera. É mais ou Entendeu? menos essa pergunta foi essa resposta que ele deu, vê se eu entendi. É mais ou menos todo mundo me pergunta isso, Parrum, por que que você faria se você ganhasse na loto? Eu faria a mesma coisa. É Eu a faria a mesma mesma coisa que eu coisa. faço, que é tentar fazer vocês campeões, tentar ganhar o máximo. Eu sou um cara que eu sou viciado em vitória, eu odeio perder, não gosto de perder nem discussão, meu irmão. Entendeu? Mas eu ia fazer tudo muito mais feliz. De repente ia voar só de jatinho Uhum. particular, os melhores hotéis, já trazer todo o Claro. time comigo, né, cara? Mas eu faria a mesma coisa. Não mudaria a minha vida, não. É interessante. Glover, você é um cara que está na batalha há muito tempo. Eu sou um seu fã há muitos anos. Eu lembro da época que você voltou para o UFC, você teve um problema com visto. Eu queria que você explicasse para a galera mais nova, a galera que está começando a acompanhar o MMA agora desde o Alex Pereira, que para existir um Alex Pereira teve que existir um Glover, campeão, depois treinador. Então eu queria que você falasse. Muita gente acha que é fácil, que o cara chega nos Estados Unidos, todo mundo é, abre, né? A academia abre tudo, mas não é tão fácil assim. Você também falou do Chuck Liddell. Sei que você teve uma grande amizade com o Chuck Liddell e você saiu do interior aí de Minas Gerais. Eu queria que você contasse um pouco. É Valadares, não é, Glover? É Não, perto de é Sobralha. Sobralha. Sobralha, perto de Sobralha, Valadares. Sobralha, rapaz. Sobralha. É porque Valadares aqui A baladaria acabou, rapaz. Tá todo mundo aqui tá na todo mundo Flórida. aqui na Flórida, era exatamente isso. Queria que você falasse pra gente como é que foi essa chegada nos Estados Unidos, como é que foi essa trajetória do campeão aí pra galera que tá começando o MMA. Ah, saí de Sobralha, vim pra cá como todos os valadarenses na época, né? Que era pelo México mesmo, cruzando o desertão. Então fiquei legal aqui bastante tempo. Casei com a americana, mas a lei não permitia, porque como eu tinha entrado ilegal, eu tinha que voltar para o Brasil e aplicar no Brasil esse green card. Entendeu? Eu não poderia aplicar daqui. Quem vem com visto, você veio com visto, mesmo que ficou ilegal, mas você entrou legal, você pode aplicar daqui, poderia, né? Agora eu nem sei como que a lei tá, sempre mudam. Mas eu tinha que ir para lá e é o que eu fiz. Tava treinando com o Chuck Liddell. Não, mas eu cheguei, eu não sabia nada. Eu vim para treinar, vim para trabalhar. E como todo mundo vem, conquistar um dinheiro, voltar para Sobralha, comprar uma terra, trabalhar na terrinha, trabalhar no sítio. A ideia era Mas voltar, eu então. era. Mas assim, comecei a ver a luta, comecei a entrar entrei na academia de boxe, depois fui pro jiu-jitsu e via os fitas do Royce Gracie lá, fiquei apaixonado com aquilo, queria ser campeão do UFC. Falei, quero lutar o UFC. E conheci minha esposa e as coisas foram mudando, fui ficando bom, né? Não bom, apesar que eu aprendi o jiu-jitsu rápido e também a força física muito, né? Trabalhei na roça a vida toda, então isso já ajudou muito também. Eu já fiz a minha primeira luta com 6 meses, fui treinar com o Chuck Liddell, treinei um tempo, mas foi nessa época que eu comecei a ganhar. Eu ganhei de um cara chamado Sokujo, né? Eu lembro. O Que negão, né? Aquele negão que era dos cabelão, o bruto. negão do Aí dread. ali, pô, eu ganhei, nocauteei ele, mas aí todo mundo falou, caramba, você te eu lembro que o The Henderson falou, cara, ele nocauteou um cara muito duro. Eu jamais pensei que esse cara ia perder pro Glover. Esse cara é muito duro na academia, ele dá trabalho pra todo mundo, dá trabalho pra mim, dá trabalho. O Dan Henderson, eu falei, caraca. Aí ele foi lá no Pride e nocauteou, eu acho que o Arona, o Minotouro. E assim, aí meu nome começou a aparecer um pouco, mas aí foi onde que eu, para me assinar com Elite Exit na época. Que os caras queriam já eu para me lutar ali, o Dana White queria também, porque o Dana White estava lá nessa luta do Sokujo, e eu tive que ir para o Brasil, enfrentei uma batalha lá de 3 anos e meio, esperando esse papel. Pedro Mas, Riso treinou muito, né, com ele. o Pedrão, pô, eu encontrei o Pedrão, encontrei o Marco Ruas em Los Angeles, lá, ele me deu o telefone do Pedro. Aí eu, pô, queria treinar com o Pedro.
E comecei, porra, ali ficou amizade também, humilde pra caramba, a gente gosta mesmo da mesma coisa, parece que ficou amizade assim, foi muito bom. É isso aí, cara. Depois voltei no UFC aí, carreira do UFC é isso aí, 10 anos Sim. pra chegar ao cinturão. E a minha pergunta vai justamente na próxima, porque eu lembro de, fora do UFC, você já era o cara que todo mundo falava, esse cara seria campeão se ele entrasse no UFC, mas tinha um problema do visto. Eu lembro que você chegou até a lutar, não sei se foi o Bitet Combat, foi algum evento no Brasil, né? Antes de você assinar com o UFC enquanto você estava aqui, não foi isso? Lutei Bitet Combat, lutei o Shotor, lutei MMA contra Dan, alguns eventos que o Murilo Bustamante promoveu, lutei Clube da Luta, lutava tudo que aparecia, né? Lutei a seletivo da DCC nessa Isso eu lembro. época, ganhei, aí, pô, lutei o DCC, tava pegando tudo. Sim. Mas a pergunta vai justamente nisso, porque você, quando você entrou, muita gente pensava, mas será que ainda vai dar tempo? Porque ele ainda não tem um visto, mas você conseguiu e você meteu uma sequência de vitórias. Eu lembro a sua estreia, você finalizou um cara no Katagatame, um cabeludo também rapidamente. E aí todo mundo, é esse cara que vai destruir o John Jones. E aí começou você ganhando luta, e aí você acabou perdendo pro John Jones. Aonde é que vai minha pergunta? Vai justamente aí. Naquele momento você achou que não ia ser mais campeão, ou você sempre acreditou que seria campeão? Não, eu não sei ali, cara. É claro que no momento ali você pensa, pô, 34 anos, achei que eu ia ganhar do John Jones. Eu tava treinando wrestling pra cara, tava treinando lá na ATT aí com o. Hein, Moco. você lembra do Steve Moco? O Todo Moco. dia com o Steve Moco, velho. Um sofrimento da porra, né? Sabe? Eu falei E, assim, e Glover, eu lembro que várias vezes, né, o Steve ia para ir para Conérica, na academia do Luigi, treinar com você, com o Luigi, para esses camps todos que você fez, né? O Steve ia para aí, não era? sim, sim, o Steve, é porque eu fui com o Steve aí, né? E depois ele veio várias vezes aqui, treinava, porque quando eu montei minha academia, que eu já estava treinando na academia, eu trazia ele, porque ele estava lutando ainda. E aí, mas aí, e minha pergunta era nisso, tipo, quando você achou que não ia mais ser campeão, Teve um momento sim nessa época, mas assim, a gente vai. Depois que eu perdi pro Phil Davis ali, foi duas sequências de derrota, eu meio Gustafsson também, que. né? Mas falar assim, vamos falar lá atrás, que é o John Jones, que eu lutei com o John Jones com 34 anos. Eu entrei no UFC com 32 anos. Eu lembro de um cara falando comigo, falando assim, lá na TT, lá na Brasília, no Top Team, tava treinando um dia, um cara chegou perto de mim e falou assim, cara, eu vejo você entrando no UFC e eu vou te falar que com um ano e meio, você vai estar no top 5 da categoria. E foi exatamente, com um ano eu entrei no top 5 e, e, e depois ali que eu lutei com o John Jones, perdi pro Phil Davis, meio que deu uma desanimada. Mas depois eu dei uma sequência de vitória de novo. Aí perdi pro Anthony Johnson, depois perdi pro Gustafsson. E foi os altos e baixos ali, sabe? E pra te falar a verdade, Moicano, eu sempre falo isso. Foi quando eu tava com 39 anos que eu perdi a luta com o Corey Anderson, né? Alemão, uma luta ruim que eu fiz. Eu acho que eu entrei em overtraining. 2018. 2018, eu acho que eu entrei em overtraining. E eu não tava nem treinando tão forte, sabe? Eu falei assim, bicho. Foi ali que eu dei um foda-se. Eu falei assim, cara, tô entrando em overtraining, vou treinar uma vez só por dia. Você entendeu? E Sim. vou lutar aqui até quando o UFC, no dia que o UFC falar assim, não te quero mais, eu vou aposentar que eu já estou bem também, já estou com a minha academia, já estou com tudo que eu conquistei aqui. E foi ali que foi a sequência de 6 vitórias, e o cinturão, você entendeu? E mesmo as últimas derrotas, se você olhar direitinho, eu acho que foi as minhas melhores lutas, porque mesmo as minhas derrotas foram 5 rounds, entendeu? Com os caras, a luta do Giro foi a melhor luta do ano, né, daquele ano. Não, inclusive a luta com o Cutelaba, que foi aqui em Fort Lauderdale, né, cara? Foi uma luta bem complicada, porque você começou perdendo, aí finalmente conseguiu botar pra baixo e pegar nas costas, né, cara? Pô, Sim. a maioria das lutas era assim. E Não, e você teve essa sequência de vitória foi maravilhosa. Foi Carl Robertson, Ion Cutelaba, Nikita Krylov. Depois você teve uma luta de grappling com o Jake Shields, né? Depois veio o Anthony Smith, que você quase tirou a alma dele. Thiago Marreta e o Blankovic,
que foi lá em Abu Dhabi pelo cinturão, né? É. Mas por que eu tô te falando isso? Porque eu queria saber o que que mudou. E você acabou de falar, né? Que meio que você tacou o foda-se. Você falou, já tô bem, agora eu vou treinar menos. Então treinar menos foi o segredo pra você ser campeão? Caralho, velho. Mas você pode Foi, ser o velho. cavalinho da chuva que você não vai treinar menos, não, meu Não, vai amigão. saber, a gente tá fazendo errado, treinando muito, o Glover tá aí pra provar. Não, mas eu fui assim, posso falar pela idade, 39 anos, o cara treinar 2 vezes por dia, eu acho que é demais, você entendeu? A recuperação é menos. Mas eu treinava 1 vez por dia, treinava muito forte. O problema é que o Parrupo já viu eu treinando lá. Eu treinava forte 2 vezes por dia, cara. E era assim, todos os treinos eram fortes, entendeu? E às vezes foi chegando a idade ali, eu já não aguentava mais fazer, bicho. Aí tava quebrava, dava insônia. Pô, saía na porrada de wrestling ali com o Marco ali em 20 minutos, velho. É, Era humilhação, mas eu falava assim, cara, eu não vou cair pra esse cara não, bicho. Ia cansar, quase morria, meu. sim, sim. Pô, mas tá aí. Então a receita é você achar um ponto, né? Em que você consiga treinar e não se desgastar, né? É isso, você entendeu? Assim, eu falar em treinar menos, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né, cara? Porque um copo de água, o John Hackman sempre falava, o copo de água cheio é um copo de água cheio. Se ele tiver uma incha a menos e uma incha a mais, é pior, cara. Vai entornar, e às vezes entornar é pior do que estar um pouco mais vazio, entendeu? Você está um pouco abaixo, talvez é melhor que você está um pouco acima. Principalmente quando a gente tem vários anos de experiência, entendeu? Eu vejo isso até olhando pelo Poitin. É melhor ele estar um pouco abaixo do que ele passar do ritmo de treinos, entendeu? Isso é para qualquer receita. Acho que o lutador que tem experiência tem que estar assim, você entendeu? É, ele tem muita Cara experiência no mais kickboxing, né? Isso aí conta, né? kickbox, não é isso, entendeu? Então, pô, não tô falando, o bom é você fazer aquele pique daquele treino, mas pô, assim, tô falando de treinamento, mas vocês viram as minhas lutas. Se eu tava treinando 1 vez por dia, eu treinei 4 rounds com o Marreto, 5 rounds com o. Nem eu acreditei que era luta com o Jiri, cara. Eu lá na Singapura, você entendeu? O fuso horário, food down, perdi peso, sofri pra caramba perder peso e fazer 5 rounds daquele jeito. Tem que estar com gás muito bons, entendeu? E eu acho que foi essa chave de estar treinando 1 vez por dia e dar mais tempo ao meu corpo. Ali eu já estava com 42 para 43 anos, dar mais tempo ao meu corpo para descansar, você entendeu? Sim. Tô Ô, falando isso, ó, a idade, 40 anos, né? Agora o cara tá ouvindo isso aí com 22 anos, vai falar a mesma coisa. Falar lá, vou falar treinar 1 vez só olha por lá, dia. vai justificar, né, Glovão? Vai falar, "Ah lá, agora eu não quero mais treinar, não." Mas, já que você falou do Poatan aí, eu queria perguntar isso, porque você falou que o Poatan tá um pouco mais abaixo. Quando você diz isso, não é de intensidade, mas ele treina menos do que os outros, não? Não, não, eu falei, é preferível, eu falei que ele tá, falei, é preferível ele tá, que pô, chegar na luta, a gente tá chegando no time da luta, o pique, então eu tô falando assim, preferível ele treinar menos nessas últimas semanas agora do que mais, você entendeu? Então a gente tem que estar essa linha. A gente tem que estar com ele, tem que estar muito perfeito na linha. Pô, atleta é muito profissional, né, cara? Os caras estão aqui, checam o lactato dele, tem o Cauê que pô, tá checando, faz exame de sangue, quase todo dia tem um negocinho que faz exame de sangue, lactato, isso, aquilo, você entendeu? Massagem. Então a gente está muito focado para chegar nessa linha e agora pegar esse timing, você tá ligado? Porque quando às vezes, eu vou te falar uma verdade, eu acho que o Poatan ultrapassou na última luta com o Kalaev. Por quê? Ultrapassou, ele treinou menos porque ele ficou doente na Austrália. A gente foi para a Austrália, ele treinou, então ele teve que ficar um pouco, ele ficou doente lá. A gente já falou isso, não foi? Já falou várias vezes. Aí não estava treinando legal, treinava ok. Tem que diminuir, que não adianta. O cara tá doente, né, Parrupa? O cara tá doente. Apertar ele vai piorar, porra. Vamos Vai. treinar técnica. Tá arriscado até sair da luta. Vamos treinar técnica, vamos treinar isso aqui, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos, tá bom. Só que chegou aqui, aí faltava acho que 2 semanas e meia pra luta, e aquela última semana que a gente
tinha que cortar peso, o peso estava mais alto um pouquinho, o Poatan estava se sentindo bem, aquela última semana tava aí treinou demais, eu acho, entendeu? Eu acho que ele treinou demais ali na última semana, que a gente treinou mais do que todos os outros camp, entendeu? Beleza. Glover, agora que a gente tocou no nome do Alex, do Poatan, né, cara? Me fala como é que surgiu essa união. Onde é que você conheceu ele? Como é que você, primeiro, né, foi trazer ele para te ajudar no camp e você viu o potencial dele ou você já trouxe ele para ajudar ele? Não, o Joinha, o Joinha ligou e falou assim: eu tenho um cara aqui, bicho, que ele vai te ajudar para você muito com marreta. Pega duro igual marreta. Você vai ter que. Aí eu nem conhecia. Aí você, o Alex Pereira. Aí eu falei, pô, Alex Pereira? Quem é esse cara? Aí ele falou, não, Poatan. Aí eu já tinha ouvido falar do Poatan lá no Glory. Né? Aí eu Ele tinha é um ouvido. borracheiro, ele é um borracheiro aí, ele faz umas lutas de MMA, É, mas ele é um não, pá, eu já, borracheiro. eu já tinha ouvido falar, né, dele lá, mas não tinha assim, seguido, que nem que era no meu peso, né? A gente segue mais o peso pesado quando a gente não é fã do esporte, né? Igual kickbox, assim, a gente segue peso pesado, assim, não peso. Aí comecei a olhar, falei, cara, é bom mesmo, hein, Joinha? Manda ele aí, manda ele aí. E chegou aqui, velho, uma humildade, uma simplicidade, uma tranquilidade, sabe? Já foi o meu estilo ali. Eu tava ouvindo um sertanejo ali, na horta, aguando na horta, ele já chegou, pô, essa música aí é boa, hein? Já comendo os tomates da horta, no outro dia treinou duro pra caramba. E, e como que ele pegava as coisas, sabe? Assim, eu passava a posição para ele chegava, ô Glover, mas você fala, aqui, ó, porque essa posição aqui e tal, mas como assim? É desse jeito aqui, ó. Vem aqui. Aí deu uma olhada e pegava, sabe? Depois você fazia com ele, falava tipo assim, não, Poatan, não faz essa técnica aqui não, que eu vou passar sua guarda toda hora aqui, cara. Entendeu? Ó, tem que fazer ela aqui, daí a pouco você não vê o Poatan mais fazendo aquilo, entendeu? Aí você tenta fazer a coisa com ele e ele tá ligado. E eu falei, sim, esse cara vai ser campeão rápido, bicho. Esse cara vai ser, comecei a falar com o Joinha. Já no primeiro camp, já quando ele tava te Não, ajudando, você na sabia? primeira semana, Na primeira na semana, tipo, ele chegou, primeira você. semana. Mas por quê? Falei. Porque ele ainda não Falei, sabia cara, chão, né? sabia, ele tinha uma noção e forte pra caralho e uma noção e como ele era atencioso e vontade de aprender, aprendia, cara. Ele não é um cara assim que você ensina pra ele uma single leg ou uma defesa e ele demora, não, eu tenho que ajustar. Ele, bicho, ele faz muito bem, você entendeu? Ele começa a fazer muito bem ali e assim, foi só essa evolução rápida. Eu falei com o Joinha, falei o Joinha, esse cara vai ser campeão, velho. Se esse cara largar mesmo o Glória, bicho. Que ele lutar o LFA e tipo assim, você pensa assim, E pô, já o tinha alguma LFA luta de MMA, Glover? Ele tinha Nessa já. época, já tinha alguma luta de MMA? já, pô, já tinha, acho que ele era 5-2 já. Já tinha perdido 2 lutas, entendeu? De MMA. Mas eu já tinha noção de jiu-jitsu. Mas só de eu ver ele, a força de. Aí eu falei assim, ele realmente quer. E ele falou assim, poxa. Aí ele ficou aqui, falou assim, pô, eu não importa de eu treinar aqui não, você me ajuda eu pra minha luta da LFA, que vai ser, acho que ia ser 2 semanas depois da minha luta. Eu falei, claro, pô. Aí ficou aqui, depois ele voltou pra fazer outros camp comigo. E, cara, foi ficando aí, bicho. Ele falou assim, eu quero ficar aqui, quero ficar treinar aqui. Gostou do treino e eu falei com ele. Falei com o Ed, bicho. Falei com todo mundo, falei em todas as entrevistas. Se achar aí, você vai ver. Eu falei, esse cara vai entrar no UFC com 1 ano, esse cara vai ser campeão, cara. E foi certinho, 1 ano certinho. Você já sabia da história dele com a Adesanya nessa época? Sabia. E você sabia que Sim. isso aí ia dar também, ia dar caldo, né, para os repórteres e todo mundo, né? Com certeza, mas é só. Pô, eu tava vendo os caras da época, né, bicho? A Adesanya. Eu falei, pô, você olha quem também. Por isso que a gente fala, pô, com 1 ano esse cara vai ser campeão do UFC. Mas aí você fala assim, mas por que você falou isso, Globo? Olha quem, o Adesanya era o campeão.
Ele já Eu tinha vi esse cara batido, né, no treinar. cara 2 Eu vi, vezes. não, e outra, tá bom, mas talvez não bate nele no MMA. Bicho, eu tenho certeza que ele vai bater nele no MMA. Assim, não é, claro, certeza a gente nunca tem de ninguém, porra. Mas, sabe, a gente fala assim, porra, cara, eu tenho quase certeza que o cara vai bater nele no MMA melhor que ele. E muito melhor no chão, na porradaria no chão. Você vai ver no chão aqui, cara, mais forte. É muito forte esse cara e a gente fica naquela convicção. Ah, mas tem que ser os caras no caminho aí que cercar ele. Eu falei assim, vamos ver, bota pra ver. Sim. Ô, Glover, deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você começou a falar do Poatan, você disse que ele tem toda uma equipe que tira sangue, vê o lactato. Na sua época era assim também ou era diferente? Não, eu nunca meio que importei muito com isso, entendeu? Eu deveria ter, você entendeu? Ter tido, mas não, eu treinava mesmo e depois que entrou lá o PI, né? Foi no finalzinho ali da minha carreira. Acho que o PI foi o quê? 2015, 2016? Foi A gente 17, começou a ir né? lá. Foi 17, que a 17. gente começou a ir lá no PI. Eu acho que eu comecei lá em 2018. E também aí a gente tem mais um conhecimento, uma ajuda de perca de peso, pô, ajuda pra caramba aqueles caras ali, né? Na semana da luta. E você tem mais essa oportunidade. Por quê? Para fazer o que o Poatan faz agora aqui com esse nutricionista, o cara fazendo a comida certinha, tem que ser campeão, né, velho? É difícil o cara fazer isso financeiramente, ter um cara só com ele o tempo todo, entendeu? Sim, sim. É difícil mesmo. É difícil mesmo. E falando um pouco dessa revanche aí, como é que você vê a revanche agora pro Poatan? A revanche do Poatan, porra, tá muito melhor, cara. Tá treinando aí, tem 6 semanas que ele já tá aqui treinando, você entendeu? A gente tá com maior cuidado, às vezes um treino, vai assim, 2 treinos, um treino, 2 treinos, você entendeu? Às vezes 3 treinos, mas aí diminui e, pô, tá muito bem, tá sempre, fisicamente tá, e mentalmente esse cara tem caras que são diferenciados, né? Mentalmente, eu não sei nem assim o que falar. Eu sempre fui tranquilo nas minhas lutas, mas eu tinha às vezes, meus doubts, né? Porra, será que. Minhas dúvidas. E, pô, até parece que é muito confiante, muito, muito focado, entendeu? Muito confiante nas técnicas. Acho que ele tá muito bem. Agora a gente vai lapidar essas últimas 3 semanas aí, pegar um time certinho, porque o cara já tá pronto para 5 rounds, velho. Uma E coisa que. Globo, Pode falar, Parrum, pode falar. não, você acha que realmente aquelas viagens na luta passada atrapalharam bastante? Porque, eu não sei, né? A gente vê aí pela mídia social e tudo, que ele tá muito mais focado, sem viajar, tá aí em Conérico com você e tudo. Você acha que aquilo foi um erro, olhando para trás, aquelas viagens, Austrália e os outros lugares que vocês foram? Opa. É foda porque ele tava fazendo isso antes, algumas lutas. Ele fez com o Khalil, que foi um lutão, você entendeu? Aí chegou lá também. Ele teve um short camp com o Khalil ali, tava viajando pra caramba. E, pô, lutaço de 4 rounds, 5 rounds, sei lá, 4 ou 5 rounds. Foi 4 rounds, né? Foram 4, é. Mas aí fez antes com o Diris, você entendeu? É, então ele tinha feito, mas com certeza, cara, vai chegando. Ali foram os detalhes. Então eu vou falar que sim. Eu vou falar que 100% sim, porque se você falar, foi nocauteado no terceiro, ou perdeu aqui por finalização no segundo round, aí você vai falar assim, talvez a viagem não funcionou muito, mas você vê que foi ali ele ter apertado um pouco mais o jogo, sempre assim, parecia que ele estava pisando no freio, para não puxar esse gás, porque igual eu tô te falando, ó. E também, lá na Austrália, ele levou o camp todo, levou a galera toda, de novo, o campeão pode fazer isso, né? Levou 10 caras para lá, mas ficou doente. Pode ser pela viagem, pode ser avião, ficou doente. E essa doença, o cara gripado ali, com coisa do pulmão tossindo, ele não tem aquela força ali no clinch, você entendeu? Aquele gás, aí eles ficam com o pé atrás na hora. Eu acho que, cara, eu acho não.
pode ter certeza, pode escrever isso aí. O Poatan vai entrar, primeiro round vai ser brutal, porque ele vai vir com. Não é falar assim com raiva que vai vir, Glover, mas você acha que o Poatan. Não, vai vir daquele jeito dele, mas vai, bicho, vai ser muito mais dinâmica essa luta. O Poatan vai pressionar o tempo todo, porque ele tá num gás para isso, cara. É isso que ele quis fazer, por isso que ele fez isso aqui. Ele cancelou várias viagens, você entendeu? Teve uma viagem que ele teve que sair 2 dias aqui, ele veio aqui, Glovão, vou ter que sair 2 dias, cara, vou faltar um treino, mas vou treinar lá, cara, e essa viagem é porque eu não tenho como mesmo eu faltar ela. Ainda faltava, foi uma viagem que ele faltou a semana, foi 2 dias, não, foi 4, foi 5 dias, foi quando ele foi fazer o filme dele lá, mas faltava ainda, ele voltou faltando 7 semanas para lutas, entendeu? Então ele voltou faltando um camp todo. Sim. Mas antes disso ele já estava treinando fisicamente, sabe? Sim, vai tá preparado. Vai ser outra luta, cara. Pode ter certeza. Eu também acho, porque muita gente esperava que ele fosse quedado pelo Ankalaev e ele passou 5 rounds defendendo as quedas, até conseguiu fazer uma reversão ali no final do round. E é impressionante, porque quando eu vi o nome do Poatan, eu falei, beleza, é um strike, mas vamos ver como é que ele vai contra os wrestlers. Mas a distância dele, o poder de nocaute é tão bom que não tem nem como o cara chegar. Só que nessa última luta, me parece que nem você falou, ele estava um pouco receoso de agredir o cara. Então ficou uma luta mais parelha. E acredito que na revanche, a chave para ele vencer é ele andar mais para frente, né? Porque o cara vai acabar tentando entrar de queda nele e ele, bem treinado de wrestling, vai defender. É a confiança, né, velho? A confiança faz. A dinâmica da luta ali é a confiança, bicho. O cara bota isso, entendeu? E confiança de estar levantando ali, tá no gás, sabe? De levantar. A gente fez uns rounds ali com o Sean Strick. Sean Strick, assim, o pessoal vê ele fazer strike. O Sean Strick é bom pra caralho de chão, bicho. Já viu fazer chão, Parrupa? Não. Ele é bom de chão, cara. Difícil pra caralho. Eu treinei com o Sean Strick quando eu tava lutando ainda. Difícil pra caralho de segurar ele. Tem muita posição boa de wrestling, você entendeu? É um wrestling bom, sim. Eu até falo com ele, Sean Strick, você tinha que usar mais o seu chão, cara. O seu controle de chão aqui pra MMA, bicho. Entendeu? Você gosta só de fazer strike, cara. Nem sabia que ele era bom, Que era assim, bom de mas chão. Fizeram uns rounds, tem uns caras aqui, até o Steve treinou aqui, falou que parece muito com o Johnny, né? Com o Johnny Ebel. O Steve veio aqui e falou, não, o estilo dele assim, parece que é o... Eu também já treinei com o Johnny, eu concordei, eu falei, não, esse cara é do Division One College, é bom pra caralho, é lutador de MMA também, 4-1 agora, tá o recorde dele, o Alston, mas... treina junto com o Poatan ali, cara. Você viu o Poatan fazendo os rounds com o Cheswick, a gente fez 25 minutos direto fazendo, sabe? Puxar, levantado, só levantada. E o Cheswick falando, não, agora começa aqui. Agora começa aqui. O Cheswick, cara, ficou impressionado ali com o gás, sabe? Com o gás. O gás mesmo. Nem falar assim, pô, tá levantando bem ou ruim. O gás tá levantando o tempo todo, sabe? Sim. Mas, ô Glover, e que parada é essa que toda vez que o Poatan bate no cara, o cara vira amigo dele, né? Foi o Sean Strickland, foi o outro do kickbox. Só não pode bater no cara de coruja e virar amigo, porque o cara é chato pra caralho, esse russo, hein, velho? Que pariu, aí não dá. Cara, eu não sei, né, velho? Sei lá, velho. O cara tem uma. É porque eu achei muito respeito, né, velho? É muito respeito, assim, o Adesanya depois, né? Foi ali, fez até o negócio com o filho dele lá, mas eu acho que depois, assim, aquele respeito que o Poatan, como, eu acho que o Adesanya, cara, eu vou falar que o Adesanya virou amigo do Poatan depois que ele ganhou do Poatan, entendeu? Porque, cara, eu acho que foi um tapa de luva, porque como que o Poatan reagiu com ele depois da derrota. Você entendeu? E ele tinha. E acho que ele ficou meio assim, porra, velho, esse cara não é o cara que eu pensei que ele era, entendeu? Porque eu perdi pra ele 3 vezes e eu nunca agi assim com ele. E o Poatan perdeu pra ele, chegou lá, conversou com ele, não falou nem nada de comentário do menino, do que ele fez. Falou assim, porra, cara, acontece porque
Isso aí eu vou falar o quê? O menino já fez aquilo também, você entendeu? Eu sei que ele fez errado, pô, brincar com o menininho, mas o menino também já fez, também vai falar o quê? Se você faz, você também pode. Isso aí já é para ensinar para criança. O que você vai fazer, meu amigo? Alguém pode fazer com você no futuro, então você já tem que aprender a lidar com isso. Se você quer falar merda de alguém, alguém vai falar merda de você, então você tem que aprender a lidar com isso. E o menino já pô, aquele moleque é especial, o filho do Platão que o Anderson zoou lá, mas ele não tá nem aí com porra nenhuma, você entendeu? E assim, até chegar lá e respeitar ele desse jeito, acho que e com o Sean Strickland também foi a mesma coisa. É legal, né, cara? É Legal que os legal. caras vê que o cara. Pô, o Platão é business pra caramba. Quem conhece ele sabe a pessoa que ele é, né, cara? Tem até aquele vídeo depois, né, no vestiário, que ele fala exatamente quantas vezes fui eu na posição do cara, agora é ele, né? Ele fala assim, realmente tem uma Isso. mentalidade absurda. Aquele vídeo mostrou o caráter dele, né? Não, bicho. Cara, é igual eu falo. Às vezes a pessoa pode até pensar que é um cara marrento pra caralho, que é calado. Realmente é calado. Na Você academia também, entendeu? Glover, ele não fala nada. Não, um pouco, mas assim, mesmo. Se chegar alguém de fora assim, ele fica rindo e tal. Ele brinca, zoa pra caramba, você entendeu? Mas se eu vejo isso quando tu tá com uma pessoa. Ele é aquele caso, eu até falo com ele, ô Patan, seu pai deve que falava muito com você, né, rapaz? Meu filho, quando você sair, você não fala nada, não, porque pra ninguém saber que você é bobo, tá? Fica caladinho, que você fica caladinho, ninguém sabe que você é bobo. Aí ele morre de rir, você entendeu? Mas é um cara assim, tímido, né? Tímido, caladão. Mas quando começa a conversar com ele, ele zoa pra caramba, brinca pra caramba. Aí, pô, você vê lá que o Sean Strickland zoando o Sean Strickland. Sim. Ô Glovão, não quero tomar muito tempo seu aí, sei que você é um cara ocupado, tem academia, ajuda o Poatan tá em camp. Então, a última pergunta pra mim é o seguinte, não quero te botar em mais lençóis aqui, mas a gente sabe que o orgulho do professor é sempre que o aluno vença, e você fez um campeão, querendo ou não. Ele começou de parceiro de treino, hoje em dia ele se tornou uma estrela que eu acho que ninguém faz ideia do que esse cara é. Ele, sozinho, fez o UFC voltar para trás, né? Justamente com o que ele estava falando essa semana. Ele deu uma entrevista no Ariel Helwani falando: os caras queriam que eu lutasse com ele em tal data, mas essa data não era boa. E o campeão teve que esperar ele, não lutaram lá no Oriente Médio e vão fazer a luta quando o Poatan quis. Minha pergunta é o seguinte: quão orgulhoso você está de ter sido campeão? Qual que você ficou mais feliz, de ser campeão ou de ter feito o Poatan campeão? E a segunda pergunta para encerrar é o seguinte: no auge, Glover Teixeira e Poatan, quem vencia esse título aí se tivesse? Ixi, caraca, olha o cara, meu irmão. Não, Se for muito ruim, não não, precisa responder, não. Não, não, tem, não tem que responder. não tem pergunta que não vai responder. Em termos de felicidade, são felicidades diferentes, né? Se você olhar como que eu reagi, eu vou falar que sou muito mais feliz na luta pra trás. Luta pra trás, eu pulei o octagon, você entendeu? O cara tentou me segurar, eu empurrei o segurança, eu falei, pô, ninguém segurou aqui, cara. Mas assim, eu ganhei o cinturão, já fiquei mais calmo. Mas assim, a felicidade são duas conquistas diferentes ali na minha vida, que eu fiquei muito orgulhoso. O Poatan é só ver, e como o Parrupa sabe disso, que é treinador há muitos anos, muito mais anos que eu, né? Eu estou começando agora, estou engatinhando agora como treinador e vendo tudo isso, como que as pessoas reagem, como que a gente não precisa de ficar falando muitas coisas, né, Patuco? Né, o Parrupo? O cara que vai ser campeão, cara, você fala uma vez só, você não precisa ficar falando 10 vezes, se você tem que falar 3 vezes com o cara a mesma coisa, para ele não chegar atrasado no treino, você não precisa falar mais nada com esse cara, acabou, cara. Se ele tiver de ser campeão, ele vai ser campeão, chegando atrasado no treino, entendeu? Então, esse é o jeito dele. É assim que eu sou, é assim que eu penso. Então, não corrijo as pessoas muito mais. Porra. Pô, muita felicidade, porque como ele chegou aqui, a umidade que ele teve, e querendo, né? Realmente eu vi o trabalho dele, o esforço, eu vi a lesão, vi ele chorando na academia, minha estreia. Você vê o cara conquistando tudo isso, é muito gratificante.
e ainda manter o pé no chão, manter a humildade que ele mantém. Porque se ele tivesse ganhado, tivesse mudado como pessoa, comigo ou com as outras pessoas, com a família dele, ou com qualquer um, eu estaria chateado com ele, mas eu estou muito feliz com o que se tornou. Agora, não tem. Não precisa nem de responder, né, cara? Se eu falar com vocês aqui que sou eu, vocês dois são mestre da luta, vocês vão falar, pô, Glover, tá puxando demais, não tem nem condição, cara. O Poatan 100%. Porra. Gloverzão, Entre eu e o humildade Poatan. pura, né? Que isso aí foi um grappler bom, que nem ele falou. Seletiva da DCC, lutou a DCC, um monstro. Não, Porra, no tá sendo chão bonzinho. é eu, né, cara? No chão é eu, mas agora não tá pra mim mais, não. Mas meu pré. Não, mas no meu auge, pré ele era falou eu. no auge. No No auge. auge eu botava o dinheiro em você, compadre. Você tem mais alguma No pergunta aí auge pra ele gente é- liberar o mestre Glover? Parrumpa. Tá tudo bem, não. Agradecer o Glover aí, porra. Primeiro texto, né, que a gente falei com ele, já se prontificou a vir aí, Pô, porra. muito Muito obrigado pela presença e boa sorte aí no dia 4 de outubro. Vou estar lá também, eu tenho 2 atletas desse mesmo evento, a gente vai se ver lá. Boa sorte para você, como treinador, boa sorte pro Poatan aí, para recuperar esse título pro Brasil. E vamos com tudo. Obrigadão mais uma vez. Isso, valeu aí, galera. Um grande Valeu, abraço. valeu. Grande abraço. Valeu, mestre. Pô, legal, podcast, hein, Parrumpa? O cara é gente boa demais, né? Como sempre. Todo mundo já Tranquilo, fala, né? humilde, né? Humilde. Mas não quis responder, não. Agora eu acho que dava Glover. Eu não ia falar isso ali, mas. Eu também, eu falei que eu vou falar a falei verdade. que eu botava o dinheiro nele, compadre. Pô. Não é não? Gloverzão no auge ali, Esse single legzinho dele ali maroto, caía na meia. né? O Rock Balboa brasileiro, o Glover Teixeira. Mas agora, deixando um pouquinho o assunto do Poatan, que é mais pra frente, vamos falar da derrota, né? Do Jean Silva e do UFC México. Primeiro o seguinte, tem alguma luta que você queira falar? Porque pra mim o card foi mais ou menos. A luta principal foi excelente, mas... Sim. Não, eu acho, Renato, tô vendo muita gente aí falando muita besteira, entendeu? Cara, eu acho que é muito fácil hoje, né? 2 dias depois você vir aqui crucificar e bater num cachorro, um cachorro morto, né? Não tô falando que o Jean é morto, mas tô falando assim, essa expressão, né, cara? Você pegar um cara que acabou de perder e crucificar porque o cara falou isso, falou aquilo, aquilo outro. Cara, olha só. 90% das pessoas assistiram esse card porque queriam ver a luta do Jean com o Diego. E quem promoveu mais essa luta? Foi o Jean, cara. Entendeu? Então, as pessoas têm que parar de promover o ódio, cara. Isso aí é uma coisa assim que, principalmente a torcida brasileira, adora fazer isso. O cara ganhou maravilhoso. Se o Jean, numa daquelas cotoveladas, tivesse nocauteado o Diego, o cara era o maior mágico do mundo, é o Topuria 2 e o tal. Agora, o cara cometeu alguns erros na luta, perdeu, agora o cara é isso, aquilo, aquilo outro, entendeu, irmão? Então eu acho que é muito fácil agora a gente julgar pessoas depois da luta corrida. Eu acho que foi um lutão. Eu acho que não foi por acaso de ter sido luta da noite. E a luta da noite, Renato, só é a luta da noite de 2 caras se entregarem. Aparecerem, né? Se não, irmão, é o massacre da noite. Aí um cara só, entendeu? Mas luta da noite, os dois a luta foi lá e cá. Entendeu? Então, porra, os dois estão de parabéns. Obviamente o Diego, cara, mostrou por que ele é o número 2. Grandes possibilidades de quando a gente soltar esse episódio aqui, já ter saído do ranking e o Diego ser o número 1. Na minha opinião, ele pode, com certeza, com uma vitória dessa, passar o Moçar, que já não luta já tem um tempo, e a última luta dele não foi tão assim, empolgante, né? E passar como se for o número 1, irmão. Entendeu? Agora, eu acho que ele vai pro cinturão agora? Não, não vai. Na minha opinião, o que vai acontecer é Diego e Movsar 2 para saber o próximo desafiante número 1. E na minha opinião, Volkanovski vai lutar com o Lerone Murphy pro cinturão. Tem entendeu? que ser. Tem que ser, né? Tem que ser. Agora, eu não queria ver o Lerone Murphy. Esse que é o problema. O Lerone Murphy é chato. Tudo bem que ele teve aquele nocaute lá, mas é o que você falou. Ele só conquistou aquele nocaute porque o cara também se expôs, né? O cara deu brecha. Pode acontecer com qualquer um. Agora, interessante você falando dessa luta do Diego versus o Evloev versus o russo, porque foi a primeira luta dele, né? Então, de novo, tipo, a primeira luta no UFC e de novo um title eliminator. Então, essa luta tem que acontecer de novo. Essa luta tem Exato. que acontecer de novo. Exato. E nada melhor do que um legítimo title challenge. Esse aí, de novo,
né? Perfeito. Olha só, não existe, Renato, title eliminator melhor do que o número 1 contra o número Não 2. Não existe, não existe. existe, né? E faz tempo que isso não acontece no UFC. Eu, Faz eu muito não tempo. digo nem número 2, mas eu digo assim, uma luta que deixa claro quem vai ser o próximo cinturão, tá ligado? Uma luta que deixa claro. Exatamente. Porque muitas das vezes o que acontece é o seguinte, o cara, por exemplo, acontece que nem aconteceu com o Erceg e o Pantoja, né? Do cara lutar lá do ranking, por vários fatores, que é de novo o que vai acontecer no caso do Volkanovski lutar com o inglês. Ele não teve um title eliminator. Não teve um title eliminator. Foi circunstância. Agora, você vê Diego Evloev, uma luta mal resolvida, uma decisão, uma briga mal resolvida. Tem que resolver essa parada. Tem que ver quem é o melhor para disputar o cinturão. E vai ser uma luta que a gente vai estar aqui para assistir, com certeza. E pro Jean, o que você acha que é próximo? Cara, eu acho que o Jean, cara, ele tem que, na minha opinião, né, conversar com os treinadores dele lá, os parceiros de treino, academia, dar um passo para trás, de repente corrigir alguns erros que eles vão ter, né, identificado nessa luta, entendeu? Não tem. Porque eu falei isso aqui alguns podcasts atrás, né, cara? Todo cara que perde quer voltar logo. E às vezes isso é um erro. Porque não dá tempo de você corrigir o que foi errado na luta anterior. Entendeu? Então eu acho que o Jean, cara, ele não, na minha opinião, cara, ele não tem que ficar com pressa de voltar. Ele tem que ter pressa de melhorar, ele tem que ter pressa de evoluir, não só na parte física, mas também na parte mental, né? De ter mais, de repente um pouco mais de calma, entendeu? De seguir, né, uma estratégia. Por exemplo, o Pablo Sucupira, ele foi, na minha opinião, muito bom no corner. Ele falou o que tinha que ter falado. Inclusive, depois que a luta acabou, teve aquela confusão, ele repreendeu o Jean de ter dado o soco no Diego. Então, eu acho que foi... Porra, ele tem pessoas junto dele que são pessoas coerentes e inteligentes. Então, eu acho que ele tem que fazer isso. Entendeu? Dá um tempo, calma, recupera, evolui, melhora e pega um adversário bom que vai voltar a ele lá pra cima, como foi o caso do Carlos Prates. O que é que você acha do Aaron Pico como adversário? Pelo fato que eu acho que eles vão ficar mais ou menos o mesmo tempo parado, foi o mesmo golpe. É um Pode cara, ser. né? Só que talvez porque tá fora do ranking ele não queira lutar. Mas é um cara explosivo também, que nem ele, né? Eu acho que Sim, encaixa a luta. lutão. Você não acha que faz Lutão. sentido essa luta? Faz sentido Aaron Pico, faz sentido Emmett, hã? Josh Arnold, Emmett. Arnold Allen, faz sentido o Denig, que é sempre um cara muito assim chato de lutar, porque ele é um cara que tá sempre ali, é difícil você finalizar, se nocautear ele, um cara bem aguerrido, um guerreiro, entendeu? Tem muitas possibilidades ali pro Jean existem agora, né? Mas aí vai caber ele, o time dele, com o empresário, com tudo, e tomar a melhor decisão, né, Renato? Sim. Vamos ter que ver quanto tempo ele tomou. Outra coisa que deveria ser falado, né? A gente até chegou a comentar na academia das cotoveladas. Acho que era interessante falar sobre isso, que essa cotovelada vai mudar o jogo agora para quem é do chão. Ela vai mudar o jogo, né? Porque uma coisa é você estar na montada, você ter que empurrar a cabeça do cara para acertar essa cotovelada. Agora aqui, o cara pode estar segurando as suas costas, né? Botando peito com peito, que você acha a distância para dar aquela cotovelada. E a gente viu que na hora que o Jean começou a tomar, ele já, meu brother, ele teve que sair dali desesperado, gastou muita força. Mas, de novo, o gás estava em dia, porque no segundo round ele voltou e estava indo bem até tomar a cotovelada. Então é bom a galera treinar essas cotoveladas aí, que Não, a com partir de certeza. agora é o meta. Você vê que os dois estavam muito bem preparados, por quê? Porque um saiu do. Foram dois panoramas diferentes do intervalo do primeiro para o segundo, né? O Diego Lopes com um round maravilhoso, mas por causa disso ele de repente deu uma cansada, que é normal, todo mundo cansa, né? E o Jean sobreviveu esse primeiro round, então de repente voltou com mais confiança. Tanto é que, na minha opinião, o Jean voltou melhor para o segundo do que o Diego, né? E o interessante é que as duas quedas do Diego foram oportunidades, não foi um ataque de single leg, de double leg, nada disso, foram oportunidades. O primeiro round
foi aquele chute rodado, né? Que ele chegou nas costas ali, deu aquele body lock e botou para baixo. E no segundo round foi uma jogada de craque do Diego. Tem que enaltecer o Diego nessa luta, porque ele foi muito inteligente, ele fez uma jogada de craque. Ele saiu do direto do Diego, do Jean, fez o Jean errar e caiu nas costas. Entendeu? Daí teve aquele scramble, ele caiu nos 100 quilos, inclusive nesse segundo round, né, o Jean teve uma reação muito melhor do que ele teve no primeiro. Por que eu digo isso? No primeiro round, entre o chute rodado do Jean e a hora que o Diego monta, foram menos de 30 segundos, Renato. Foi muito rápido. Ele botou para baixo, com ele nas costas e tal, começou a botar o gancho, Jean virou, pum, montou. Então foi muito rápido, né? No segundo round, ao mesmo tempo que o Diego botou o Jean de costa no chão, mas como estava perto da grade ali, ele se defendeu bem, não deixou montar, esgrimou e saiu, conseguiu levantar. Defendeu o front headlock bem, 2 em 1 na mão, né? E conseguiu levantar. Então foi uma evolução durante a luta de defesa do Jean, entendeu? Só que aí, por circunstâncias da luta e mérito total do Diego, acertou aquela cotovelada e realmente foi maravilhoso. Né? Tem muita gente que, por exemplo, depois da luta, eu fiz um vídeo e eu estava ressaltando muito o Jean Silva. Mas por quê? Porque realmente a minha impressão é o seguinte, que para o cara ser recuperado de um round que foi 10-8, quase 10-7, era quase impossível para mim ele voltar. E como você falou, no segundo round ele voltou muito bem, ele voltou agredindo. Só que eu acho que os comentários estão certos em algum sentido, porque me parece que muito a gente falou do mérito do Jean, mas tem que ser falado do mérito do Diego. Tá Com ligado? certeza. Eu acho que eu me preocupei muito em falar, caramba, o Jean, mas na verdade o mérito do Diego, de tudo, né? De aceitar a luta, e como eu falei no vídeo, realmente o cara saiu como um herói, velho, porque eu não sei se você lembra, ele tava... Tinha muita gente que não gostava dele pela questão do México, mas nessa luta, e o Jean vindo de 5 vitórias, falando, indo bem, todo mundo gostando, essa luta dividiu o público totalmente. E aí, quando o cara ganha da forma que ganhou, ele consolidou todo o público nele. Então, realmente, uma estrela. O bicho saiu um herói, saiu uma estrela, e é isso. O risco é grande, sempre no UFC, mas a recompensa sempre é gigante. Basta uma luta para tudo mudar. A gente tem falado isso, é um tema recorrente e... perfeita a aplicação da cotovelada. E antigamente a gente não via muito. Viu o John Jones fazendo esse tipo de cotovelada, mas hoje em dia está sendo direto. O MMA está mudando muito, né, Parrupa? Está evoluindo. A evolução é diária, Renato. É diária. Você vê que um cara que para de lutar 6 meses, ele já volta e já está um pouquinho defasado, porque tem nego criando coisas, né? On the go, que a gente chama. Inclusive, eu queria perguntar para você um negócio. Porque é difícil para mim falar, porque, por exemplo, eu já lutei com o José Aldo, mas você acha que o José Aldo, no auge, com essa elite do 66 hoje, entendeu? O Volkanovski que ele perdeu, mas eu digo, Jean, Diego Silva, esses caras, você acha que o José Aldo ainda venceria eles? Pegasse a época de ouro dos dois? É difícil você apostar contra o Zé Aldo, né, cara? É muito difícil, né? Difícil. Eu sempre fui um fã do Aldo pelo jogo dele, por tudo. Inclusive de chão, ele é bom de chão. Ninguém nunca viu, entendeu? Porque ele Nunca ele precisou, preferiu, né? nunca precisou, ele preferiu basear a carreira dele no Muay Thai, na parte em pé dele, que era maravilhosa, entendeu? Mas é difícil a gente falar, né, cara? E é difícil a gente ir contra o Aldo, né? Sim, verdade. Agora, para encerrar, queria perguntar, que obviamente você não viu o boxe, mas eu queria perguntar o que você acha disso, né? Como é que pode? Boxeadores ganhando 100 milhões aí, depois eu quero entender isso melhor. Num esporte que é complicado, né? Muito difícil ver uma luta boa, né? Se comparar esse evento que custou pro UFC eu não sei quanto, né? Pro UFC não, Danage fazia parte da promoção, mas sabe-se lá quanto que eles gastaram para fazer o evento, e o mesmo evento que saiu muito mais barato, esse UFC México, né? Queria saber a sua opinião do boxe e MMA. Cara, eu acho o seguinte, cara, tudo que o UFC toca vai virar ouro se já não é ouro, entendeu? Você vê a promoção, você vê tudo, cara, a produção do show, porra, tudo de primeira linha, né? Não tem o que falar,
né, cara? Mas eu, particularmente, eu não gosto de ver luta de boxe. Eu acho chato, eu acho boring. Eu acho que o boxe é um dos braços do MMA, né? Tem boxe, tem kickbox, tem Muay Thai, wrestling, jiu-jitsu, preparação física, e tudo que envolve o MMA, karatê, né? Grappling, e por aí, sambo, por aí vai, entendeu? O boxe é um dos braços, né? Então, eu, particularmente, eu não consigo ver uma luta de boxe inteira, né? Mas a gente não pode negar que uma produção como essa, né? E atletas de primeira linha, como o Canelo e o Crawford, vai movimentar milhões, se não bilhões de dólares, né, cara? E isso realmente vai refletir diretamente nas bolsas, né? A única luta de boxing que eu consigo ver, Renato, chama-se Dirty Box. Boa, aí sim, hein? Dirty Box Caramba, é a caramba. única luta de boxe que eu consigo ver. Que não é boxe, né? Que é boxe, é cotovelada, é tudo, meu irmão. E vale ground and pound. Se você não conhece ainda, meu irmão, Dirty Box tá ali no boné do Renato, aqui, ó. Caramba, no mas boné aí do tu Renato. meteu o Silvio Santos mesmo. Essa promoção aí foi excelente, meu bro. Eu acho Aí que a gente não sim. pode encerrar o podcast de uma melhor forma aí. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E aí eu quero. Próximo show, Nashville, em outubro. Fica ligado. E outra coisa, pessoal, é importante falar porque a gente já tá chegando. Essa semana vão bater 100 mil. Tenho certeza. Com a ajuda de vocês são maravilhosos. Vão bater 100 mil. Então eu quero que vocês fiquem ligados no Instagram do Overdogs Brasil. A gente vai botar lá todos os requisitos e as regras para o sorteio dos 2 ingressos para o UFC Rio com boné de corner que eu vou dar. Então fica ligado. Essa semana a gente vai postar e algumas vezes no Overdogs Brasil, o Instagram do Overdogs Brasil, tá bom? Perfeito. Então tá aí as informações aí de última hora. Quem quiser ganhar o ingresso, todo mundo vai querer, né? Então tá aí, estamos chegando a 100 mil inscritos. Parrumpa vai sortear os 2 ingressos aí no Instagram. Fiquem ligados na promoção. Valeu, Parrumpa. Obrigado aí todos os Overdogs. Boa semana para vocês aí, tudo de bom. Valeu, fui!